Título da mensagem de hoje é: decida viver seu milagre. Tem alguém decidido a viver seu milagre aqui? Dá um glória a Deus. Deus não nos obriga a viver o nosso milagre. Você pode dizer isso comigo? Diga: Deus não me obriga a viver o meu milagre. Deus obriga alguém a ir para o céu? A Bíblia diz: a todos quantos o receberam. João escreveu isso no início do evangelho que ele escreveu de Jesus. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a salvação não é obrigatória. Ah, Elton, Deus está obrigando você a ser salvo. Deus está te chamando para a salvação. Como Deus também nos chama para viver milagre, mas nós precisamos decidir. E tem gente que está decidido a ser um pobre coitado a vida inteira. Tem gente que está decidido a mendigar a vida inteira. Domingo passado nós terminamos a mensagem falando de um homem. Alguém lembra quem era ele? Facilitei aqui, dei a deixa. Mendigar a vida inteira. Bartimeu, o cego, que ao ouvir falar que Jesus entrou em Jericó, e quando Jesus está saindo, ele está na entrada de Jericó, Bartimeu, à beira do caminho, mendigando. Ele decide que ele não será mais um mendigo. Não adianta ir para a igreja e não participar do que Deus está fazendo. Não adianta dobrar o joelho no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro e não se abrir para o que Deus está falando. Não adianta eu pregar para você e não crer no que eu prego, e não lutar para viver a palavra que eu estou compartilhando. Não adianta. Infelizmente a igreja está cheia de religiosos que esquentam o banco, mas não prestam atenção, não participam, não se envolvem, não reconhecem que precisam de mudança. Eu preciso de mudança todos os dias, porque todos os dias o mundo faz pressão para me levar para Ele, e o Espírito Santo me chama para uma vida com Deus. Mas alguém passa por isso? E quando eu falo sobre o mundo fazer pressão para levar para Ele, eu não estou falando sobre a gente viver uma vida de promiscuidade, eu estou falando sobre qualquer tipo de tentação, comodismo, preguiça, desânimo, tristeza, inconstância, depressão, opressão, isolamento. A gente precisa decidir. Viver um milagre de Deus é uma decisão. Ir para o céu também é uma decisão. Eu não consigo pagar o preço pela minha salvação, mas eu preciso decidir aceitar que Jesus pagou esse preço. Tem gente que gosta de ficar debatendo sobre: ai, é certo falar aceitar Jesus? Pelo amor de Deus, aceita Jesus, acabou. Fica brigando, não é Jesus que nos aceita. Ele nos aceitou desde que Ele nos criou, porque Ele nos criou para Ele, dentro dEle. O que nós precisamos aceitar a Jesus é aceitar o sacrifício, a obra dEle e a palavra dEle. O dia em que eu me casei com a Angélica, minha esposa, eu aceitei dividir minha vida com ela, compartilhar meus sonhos com ela, compartilhar meu coração com ela. Eu aceitei fazer das guerras dela as minhas. Se ela tem uma batalha, a batalha também é minha. Se ela está sofrendo, eu também estou. Vou lutar para sairmos juntos desse sofrimento. Desde o dia em que eu e você decidimos por algo, nós acessamos benefícios e responsabilidades. Benefícios e responsabilidades. E como nós estamos lidando com isso? Eu quero ler com você na Nova Versão Internacional, a segunda carta de Timóteo, capítulo 1, o verso 5. Está escrito assim: recordo-me da sua fé, não o quê? Não o quê, gente? Não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em quem? Em você. Paulo escreve a Timóteo, presta atenção nisso aqui. Paulo, mais ou menos, vai fazer uma carta de genealogia. Sabe quando a gente começa a ver a genealogia e aquilo parece que é chato, cansativo, porque fulano gerou ciclano, que gerou o outro, que gerou o outro, que gerou o outro, que teve filhos, gerou filhos e filhas e tal.
Paulo vai falar de genealogia, destacando, chamando a atenção para aquilo que era importante para Timóteo. Timóteo, deixa eu te falar uma coisa. Há dentro de sua família um legado de fé. Diga comigo, um legado de fé. Eu falei algumas semanas atrás sobre aquilo que deixamos, sobre morrermos vazios. Quem lembra disso? Quem lembra disso? E olha como o Espírito Santo traz a sequência da mensagem. Eu não preparei isso pensando assim. Mas à medida que a gente vai deixando ele agir, a gente vai percebendo a conexão do entendimento. Paulo diz, Timóteo, há um legado na sua família e é um legado de fé. Aí alguém pode dizer, pois é, pastor, mas eu nasci numa família que o povo crê o contrário, porque a coisa é bagunçada, porque é isso, porque é aquilo. Ei, seja aquele que está gerando um legado de fé. Se você e eu recebemos um legado de fé, glória a Deus. Agora temos a responsabilidade de cultivarmos e passarmos adiante. E se não recebemos, temos a responsabilidade e a oportunidade de plantarmos isso para as próximas gerações. Alguém entende isso? Então, Paulo vai dizer, Timóteo, eu me lembro de uma fé não fingida em você. Mas não é porque você é o bom, não é porque você é o cara, Timóteo. É porque na verdade você recebeu da sua avó e da sua mãe. A Bíblia diz, ouvi tudo, retém o que é bom. Timóteo, eu não estou aqui para dizer que a sua avó era perfeita ou que a sua mãe, mas eu estou aqui para te dizer, cultive, alimente, continue regando aquilo de bom que você recebeu. Decida alimentar a sua fé, uma fé não fingida. Não adianta a gente fingir que crê. A nossa fé é revelada nos desafios, não é numa roda de bate-papo. Numa roda de bate-papo a gente fala da nossa fé. Na hora da dor, na hora do cansaço, na hora da opressão, na hora do desânimo, aí a gente revela a nossa fé. Falar de fé é diferente de viver fé. Falar de fé qualquer pessoa fala, mas viver, e Deus diz, o justo, meu justo viverá pela fé. E por que na sequência ele diz, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele? Porque essa fé não fingida só se manifesta quando vem os desafios, quando a nossa vida depende da fé. Por isso vai dizer o autor aos Hebreus, que o justo viverá pela fé. Os desafios vão mostrar pelo que vivemos, em que e em quem está firmada a nossa fé. Fé não tem a ver com cara de bonitinho, de bonzinho, de mãozinha junta, um arquinho no alto da cabeça, uma auréola, sei lá o que, asinha de anjos. Fé tem a ver com valentia, ousadia, decisão. Está doendo, está difícil, mas eu sei onde eu tenho que estar, eu sei qual é a minha posição, eu sei qual é a palavra e o chamado que Deus me deu. Não só nos dias fáceis, não só nos dias bons, na verdade, principalmente nos dias desfavoráveis. Timóteo, Paulo instrui Timóteo porque Timóteo era um jovem pregador e as pessoas tinham dificuldade de levar a sério Timóteo. Paulo vai escrever, Timóteo, que ninguém te despreze por causa da tua mocidade, o que mostra para a gente que ser jovem não é desculpa para ser irresponsável na fé, acomodado na fé. Não, sabe, pastor, é que ele é jovem é assim mesmo nessa fase, depois melhora. É uma fase que não estão muito aí com as coisas, que só quer saber das coisas do... é uma fase. Não, ei, Timóteo, ninguém despreze tua mocidade. O sábio escreve em Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os dias em que você venha dizer, não tenho contentamento nesses dias difíceis. Então, aproveito para abrir uma palavra aos jovens.
Não usem a idade como muleta para não viverem pela fé, para não serem santos, para não serem apaixonados por Jesus, avivados em fé. Às vezes a gente vê jovens que parecem que estão morrendo. Você olha, dá um desânimo, dá uma tristeza, uma angústia. E você vê anciãos cheios de vontade de viver. Viver é decisão. Ser uma pessoa feliz, decisão. Ser saudável, ser otimista, ser confiante, decisão. Irmãos, eu poderia passar aqui inúmeros vídeos de pessoas. Eu vi meu primo compartilhou um esses dias. E eu mostrei ontem. Acho que o Rogerinho estava, acho que a Pietra estava perto. De uma jovem lutadora de judô. Alguém viu esse vídeo? Pastor, eu não sei do que você está falando, mas só de eu falar isso aqui, se alguém viu, que só tem uma perna. Uma jovem, eu vou compartilhar esse vídeo hoje. Uma jovem lutadora de judô que só tem uma perna. E ganhou a luta ainda. Faixa laranja, ganhou a luta. Ela começa a luta indo pulando até a adversária e começa a lutar e já joga a luta para o chão. Por quê? Porque no alto ela não é boa. O que ela faz? O melhor, pegando um gancho nas mensagens das semanas anteriores, ela faz o melhor que ela pode com o melhor que ela tem. Ela podia ser uma jovem que fica em casa lamentando e dizendo: oh, vida difícil, por que eu só tenho uma perna? Eu não sei o que aconteceu com ela. Eu não sei se foi um acidente no meio do caminho. Eu só sei que a gente vê vários vídeos de superação. Pessoas que se tornaram referência, que dão palestras pelo mundo, porque decidiram. Não é porque a vida é fácil para eles, é porque na verdade eles dão uma lição para nós, de como a nossa vida é até mais fácil que a deles. Alguém concorda? Decisão, Elton. Eu e você somos tentados a decidir que a nossa vida é mais difícil que a do outro, mas nós temos a oportunidade de decidir que nós podemos vencer. Não existe milagre que não seja precedido de decisão e fé. Precisa decidir: eu quero viver, eu quero essa bênção, eu quero esse milagre. Esaú desprezou a bênção que era dele. Deus foi e entregou para Jacó, que lutou por aquela bênção, que deu valor. Irmãos, acordar domingo cedo, um domingo frio como hoje, e vir para o culto, para marcar assento, é uma das piores tragédias da vida. Agora, levantar cedo, no frio, no calor, chuva, sol, e dizer: eu vou mais uma vez adorar o único que é digno de receber toda a honra, glória e louvor ao Senhor, e vou ser alimentado por Ele, preparado para viver a melhor semana da minha vida. Isso é sabedoria de fé. Decida. Decida viver um milagre de mais uma semana. Porque se estar vivo hoje, ter uma semana para viver, para lutar, para conquistar, mesmo com dores, desafios, problemas, parece algo comum, visite um velório hoje, e você vai ver muita gente que queria ter o milagre da vida. Visite os hospitais, e você vai ver muita gente que queria ter o milagre da liberdade, de ir e vir. Até presídios. Vocês sabem que tem gente presa injustamente? Eu nem estou falando daquele cenário político vergonhoso, mas tem gente presa injustamente. Vira e mexe, você vê uma matéria de alguém: fulano foi preso e depois de 3 anos, de 5 anos, 7 anos, descobriram que ele era inocente, ou provou a inocência e passou aqueles anos lá preso. Já viu isso aí? Por isso que a Constituição parte da presunção de inocência. O que se tem que provar é culpa e não inocência. Eu não tenho que provar que eu sou inocente. A lei, o juiz tem que ouvir promotoria, acusação e tudo, para provar que eu sou culpado. Se não provarem que eu sou culpado, teoricamente no nosso país ninguém deveria ser preso. Ei, está cheio de gente que queria decidir acordar nessa manhã fria de domingo. Irmãos, eu entrei no banho hoje, estava quentinho o chuveiro. Falei: a minha vontade é sentar aqui e ficar uma meia hora.
Mas eu não sou mais criança, eu não vivo mais das minhas vontades. Então tem hora para começar, tem hora para terminar. Deixa eu me trocar porque eu vou servir, vou adorar. Tá ótimo. Eu não ia ficar pecando debaixo do chuveiro. Mas a minha posição, o meu lugar é aqui. Se posicione e decida viver todos os dias. Acordar, encarar os desafios, é um milagre. Paulo vai encorajar Timóteo. Timóteo, tua fé não é fingida não, você é um cara de fé de verdade. Agora deixa eu te falar uma coisa, seja grato, honre quem plantou a semente de fé no teu coração. Porque você não descobriu a roda, não inventou a roda. Irmãos, o Evangelho nos alcançou através de pessoas que infelizmente hoje às vezes são até zombadas. Por causa do jeito de eles se vestirem. Por causa do seu tradicionalismo. Mas foram eles que sustentaram a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo para chegar até nós. Então valorize cada geração. Não desonre quem trouxe a palavra até a gente. Quem entende isso? Continua o texto, verso 6 vai dizer: por essa razão torno a lembrá-lo. Paulo está regando. Paulo está alimentando a fé no coração de Timóteo. De que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. A pergunta é, você agora, nesse exato momento, está ativado, cumprindo o seu ministério, seu chamado, seu propósito? Porque as coisas não vão melhorar enquanto eu e você apagamos a chama. Elas vão melhorar quando a gente alimenta a chama. Decida viver o seu milagre. Não sabe, pastor? Eu decidi que eu não vou servir porque eu estou passando uma luta. Pelo amor de Deus, agora que eu preciso servir. Porque eu estou dependendo, necessitado de um milagre. Então a chama do fogo do Espírito, a chama da fé, precisa mais do que nunca estar acesa dentro de mim. Precisa estar queimando dentro de mim. A chama da confiança no poder, que é no nome de Jesus, precisa ser alimentada. Isso não é alimentado enquanto eu me isolo, enquanto eu enfio a cabeça num buraco, num casulo. Eu falei disso domingo passado, no dia em que Elias enterra o seu talento, entra numa caverna e fala: eu quero morrer porque ninguém mais adora a Deus, só eu, só eu, só eu. Deus fala: tá bom, Elias, sai de cena porque eu vou levantar o Eliseu e ele vai fazer o dobro do que você fez. E Deus não ficou com, vou te castigar. Não, mas você vai perder a oportunidade de fazer muita coisa. Eu quero viver muitas coisas. Eu quero ver meus netos se Jesus não voltar antes. Eu quero fazer casamento dos meus filhos, da minha filha. Nossa, minha filha casar, gente. Imagina um cabra. Não, imagina se aparecer um cara da porta de casa e o cara tiver aquela raspadinha na sobrancelha. Papai, esse é o fulano de tal. Vou nem falar nome para não dar margem, para não dar lugar. Você que é o fulano de tal. Se falar coroa, você fala: e aí, coroa? É perigoso derrubar ele. Aí se ele chegar e falar assim: e aí, tio? Aí tá aquela, passa a gilete aqui daquela. Filha, não tinha homem onde você foi arrumar namorado? Ai, desculpa a faleza, eu sou muito espontâneo. Gente, eu quero ver o bem de Deus na minha descendência. Mais alguém? Se Jesus não volta antes. Eu quero. Mas precisa decidir. Se eu ficar enterrando a minha vida, eu não vou ver nada disso. Não é hora de enterrar talento. Deus está falando isso muito claramente com a gente. Não é hora de enterrar por causa da dor, por causa do dia difícil, por causa da aflição. É hora de regar a boa semente. É hora de alimentar a chama. Coloca mais lenha na fogueira da fé, do fervor. E isso é no ambiente preparado por Deus. Então, Timóteo, eu estou voltando a te lembrar que a chama do dom que Deus te deu tem que estar acesa. Não adianta receber um dom e ficar em casa. E falamos disso nos meses anteriores. Lembra quando a gente falou: se alguém recebeu o dom de mestre, ensine. Se alguém recebeu o dom de servir, sirva com excelência. Se alguém recebeu, cada um sirva na medida do dom que recebeu. Quem lembra disso? A gente falou olha como o Espírito Santo vai trabalhando tudo de forma organizada. A gente só precisa dar liberdade a Ele.
A gente está dando crédito à palavra que Deus está dando, ou a nossa fé está se tornando, sem percebermos, uma fé fingida. A gente fala de Jesus, a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos avós, de quem quer que seja, uma fé verdadeira, mas a nossa começou a virar uma fé fingida, uma fé religiosa. Vou lá cumprir minha obrigação e ficar olhando para os outros na igreja. Eu não vim para olhar para os outros, eu vim olhar para mim, eu vim receber a palavra de Deus, eu vim me posicionar, eu vim adorar o Deus vivo. E aí vai dizer mais, verso 7. Pois Deus não nos deu um espírito do quê? Ontem, quando eu gravei o áudio de oração, eu estava na estrada vindo, e aí deu um estalo. E aí eu pedi para avisar, e era a irmã Cida ontem, e a irmã Cida até deu testemunho, falou, nossa, foi de Deus, porque eu estou aqui fazendo um exame, e podia apitar o aparelhinho e tal. E aí a irmã Cida falou assim, nossa, ó, o pastor está até ouvindo Deus, hein? O negócio está funcionando aqui. Ficou surpresa que eu esteja ouvindo Deus, mas é brincadeira nossa. Mas eu falei, eu vou fazer oração hoje, eu e a pastora. Aí a pastora foi fazendo ali a oração, lendo, porque eu estou dirigindo na estrada, vou ficar lendo os nomes. E eu no final entrei, e a hora que eu fui orar, Deus falou comigo, que se levante um espírito de valentia na família de Cristo. Deus está levantando, Deus está convocando. Quem não ouviu o áudio, pega lá. Quem não está no grupo, perdeu essa oração. Deus está levantando em nosso meio um espírito de valentia. Chega de comodismo, chega de covardia, chega de ficar esperando quando Deus me curar, quando Deus melhorar, quando Deus me prosperar. Ei, nós estamos nos movendo em fé. A gente tem que estar ligado no que Deus está falando, para a gente ser ativado em fé e se mover em fé, senão não vai sair do lugar. É a mesma vida, mesma reclamação, mesma coisa. Espírito de valentia. E aí eu falei, meu Deus, a mensagem de amanhã é decida ver seu milagre. E agora o Senhor falou comigo, no meio da oração, sobre o espírito de valentia. Está construindo. A gente precisa estar ligado, porque em todo tempo Deus está falando. Eu estava na sorveteria, quando veio inspiração, eu gravei o vídeo falando sobre decida ver seu milagre. Eu estava na estrada dirigindo, e veio inspiração sobre o espírito de valentia. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a todo momento Deus está falando. E se eu e você ficarmos ligados no Espírito, enquanto você lava uma louça, enquanto você dirige, enquanto você está no trabalho, enquanto você espera um ônibus, enquanto qualquer coisa você esteja fazendo, Deus vai montando mensagens na minha e na sua vida que vão nos fazer vencer os desafios do dia a dia. Mas é quando a gente desliga que a gente fica sem direção. Ah, não sei o que fazer. Aí Deus fala, eu falei, você está distraído, você não deu crédito. Deus não nos deu um espírito de covardia. Ei, eu não me acovardei sobre vir servir. Você não se acovardou por causa do frio de vir cultuar. Mas um dia pode estar frio e chovendo. Ou você está muito cansado. Claro, não, pastor, não vou de manhã, vou à noite, está tudo bem. Mas não se acovarde de se posicionar em fé. Mas se eu me posicionar em fé, as pessoas vão rir de mim, vão zombar de mim. Ei, Deus não me deu um espírito de covardia, mas me deu um espírito de o que, gente? De poder. Que mais? De amor. E o que mais? De domínio próprio. Diga comigo, poder, amor e domínio próprio. Resumindo isso, o que é isso? Equilíbrio. Porque tem gente que recebe poder e se torna arrogante, autoritário. Tem gente que recebe poder e acha que é melhor que os outros. Por isso, depois do poder, fala que também deu um espírito de amor. E aí, para equilibrar o poder e o amor, ele dá um espírito de domínio próprio. Moderação, equilíbrio, temor. Não seja covarde. Seja uma pessoa que tem um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. A gente vai falar mais disso e vai ficar bem claro para você. Mas me chama a atenção que Paulo vai falar com Timóteo sobre despertar. Você lembra que a gente leu aí? Desperte o dom que há em você pela imposição das minhas mãos. Quem lembra disso? Você desperta quem está acordado? Isso, aproveita e vê se a pessoa que está do lado está dormindo, porque ninguém respondeu. Ela deve ter dormido. Ela deve ter cochilado ou está olhando o celular. Você desperta alguém que está acordado?
Precisa despertar, teoricamente, alguém que está acordado? Precisa despertar quem está o quê? Ô Timóteo, está adormecendo em você a fé. Mas deixa eu te falar que essa fé se manteve acesa, viva, poderosa, cheia de amor, de domínio próprio, na sua avó, na sua mãe, e agora é contigo. Desperta. O que é que está adormecendo em você? A confiança de orar e ver o milagre acontecer? A confiança de que a sua família é uma bênção? A confiança de que você pode sair dessa crise financeira? A confiança de que vale a pena servir a Deus? Ah, pastor, mas eu já servi, eu já ajudei tantas pessoas e todo mundo me deu as costas. Ei, desperta o Espírito de Deus que é em você e continua servindo, primeiro por causa de Deus, segundo, porque para cada decepção que a gente cruzar no caminho, e a gente cruza, Deus sempre levantará as gratas surpresas, e elas serão bênção, bálsamo de Deus na nossa vida. Deus me falou sobre isso há 11 anos atrás, quando a gente foi passar por um processo de transição, a gente indo para o monte orar de madrugada, eu e a pastora Angélica, e quando voltamos, vamos dormir, acorda, tomei banho, quando eu saio do banheiro para o quarto, eu viro e falo assim: linda, deixa eu te falar uma coisa, essa decisão que a gente está tomando de obedecer a Deus no chamado que Ele está nos dando, vai nos custar muito. Você está disposta mesmo a renunciar, a abrir mão de toda a estabilidade, conforto e um monte de coisas mais, e aplausos, porque a gente era, e depois a gente, Você está disposta? Ela falou: eu estou, porque eu sei que é Deus que está falando com a gente. Eu falei: então deixa eu te falar uma coisa, guarde seu coração, porque virão muitas decepções agora. A gente não vai pedir nada para ninguém, ninguém vem atrás, ninguém faz nada, e ainda assim virão ataques. Guarde o coração, porque virão decepções. Mas Deus acabou de falar comigo aqui no banho, que para cada decepção que vier, Ele tem uma grata surpresa para a gente. Eu falei disso, acho que foi domingo passado, que às vezes a gente está lutando por algo, orando, parece que não acontece. Passa um tempo, do nada uma bênção chega, e você fala: eu não estava nem orando agora. Aí a gente pensa assim: é melhor nem orar, né? Porque quando eu não oro, a bênção chega. Quando eu oro, não chega. Nem vou perguntar se já aconteceu com alguém, porque só na Elisângela e a Denise aqui já mostraram que o negócio é violento. E comigo você não faz ideia quantas vezes. Aí é só a gente ir lá para o texto de Daniel. Daniel, homem muito amado, homem valioso. Desde o primeiro dia que você se aplicou a orar, jejuar, se humilhar diante de Deus, as tuas orações foram ouvidas. Mas houve uma guerra. Principados e potestades guerrearam para a tua resposta não chegar, para a bênção não se manifestar na tua vida. Mas ainda bem que você ficou firme, porque se você deixa a sua posição, como muitos agora deixaram a posição, a bênção chega e não encontra ninguém. Não encontra ninguém. A bênção que Deus tem para mim, Ele me chamou para estar aqui, eu estou aqui. Tem algum milagre? Vou pegar o exemplo do domingo passado, eu poderia ter ficado em casa assim, um monte de gente compreenderia e estava tudo bem. E se eu não tivesse realmente bem para vir, eu não viria. Eu vim, o coração batia, uma parte aqui, outra no dedo. Tum, tum. Mas isso aí ia bater aqui, ia bater em casa. Ia mudar o quê? Claro, a preocupação da pastora é: ele não se alimentou, e aí pode dar uma tontura, pode não sentir bem, não faz bem e tal. Eu passei em casa e falei: filha, dá alguma coisa aí. Eu não lembro o que comi. Comi um pedacinho de queijo. Comi um pedaço de queijo. Falei: pronto, já pus sal no organismo, agora eu vou embora. Comi um pedacinho de queijo, escovei o dente, troquei de roupa e vim. O que nós vivemos domingo passado à noite é uma prova disso. A igreja ia viver, não precisava de mim. Eu não vim produzir nada, quem produz é Deus. O que eu fiz foi participar. Eu quero participar do que Deus tem. Mais alguém? Se eu não viesse, o mover que aconteceu domingo à noite aqui, teve um irmão que falou: pastor, estou na igreja, ele está na igreja há alguns meses. Falou: foi o melhor culto da minha vida. Eu perderia. A igreja não. A igreja viveria. O Espírito de Deus tem liberdade. Quem está entendendo? Deus quer fazer coisas nobres e grandes na minha e na sua vida. Mas a gente precisa permanecer. Permanecer. Sede firmes e constantes. A Bíblia diz. Então, esse Espírito que Paulo vai despertar em Timóteo, porque está adormecendo. Timóteo está se permitindo ser contaminado. Timóteo está se permitindo ser acovardado, acomodado. Que eu estou enfrentando uma luta, é melhor eu ficar, é melhor. E Paulo vai e fala: ei Timóteo, desperta esse dom que há em você. Decida viver seu milagre, Timóteo. Decida viver seu milagre. Desperta
o dom que é em você, porque o teu milagre está chegando, Rogério. E o verso 8 e 9 vai dizer assim, ó: portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, seguindo o poder de quem? Gente, volta lá o 8, peraí, calma. Segundo o poder de Deus. Já parou para pensar comigo aqui uma coisa? A gente lendo hoje, as cartas de Paulo são bênção ou vergonha? Meu Deus, estou preocupado agora. As cartas de Paulo são bênção ou vergonha? Essa carta é bênção ou vergonha? Aí você sai na rua para pregar. Eu preciso pregar. E eu tenho uma carta aqui para pregar. Quem foi que escreveu? Paulo. Qual? O prisioneiro. Fala de quem? De Jesus. Quem? Aquele condenado na cruz. Gente, pelo amor de Deus, é só para dar entendimento. É só para o quê? Jesus não era criminoso. Fala comigo, Jesus não era criminoso. Jesus não teve pecado. Diga, Paulo não era bandido. Mas só para entender a realidade do momento. Você sai e vai para a praça pregar. E diz assim: eu recebi a carta aqui do Marcola, chefe do PCC. Ou do Fernandinho Beiramar, chefe do Comando Vermelho. E quero pregar para vocês o que o Fernandinho está falando para a gente. Isso é motivo de orgulho ou vergonha? E volta a dizer, pelo amor de Deus, antes que alguém recorte e usa a barbaridade, dizer, o pastor comparou Jesus com Fernandinho Beiramar, mas Jesus morreu por todos. Amém, ainda bem que a gente ama todos. Ele não ama a vida que a pessoa leva, o pecado, mas a pessoa ele ama todos. Morreu por todos. Todos podem se converter e ser salvos. Mas pensa que esse Timóteo, se ele sair para a rua para pregar, alguém vai dizer, quem te levantou para pregar? Paulo. Quem? O preso. E você está pregando a fé em quem? Em Jesus. Quem? O condenado da cruz. Era a morte mais humilhante, era a pior condenação que existia. Ou seja, gente, vamos entender, realidade do momento. Ele está falando em nome daquele que foi sentenciado da pior sentença possível, ou seja, o pior bandido, criminoso da pior espécie. E eu vim falar em nome dele que ele é Deus. Alguém está entendendo? Porque a gente lê bonitinho, a gente lê na Bíblia. Carta de Paulo, que lindo. Ai, é falando de Jesus, que incrível. Só que quando eles falavam de Jesus e de Paulo, eles estavam falando de homens condenados pela sua geração. Estavam falando de homens sentenciados, homens julgados como criminosos. E eles tinham que falar da fé em Deus através de Jesus, da fé em Deus e das palavras de Paulo, mesmo sabendo que quem ouvia falava, mas esse Jesus não é o criminoso da cruz, esse Paulo não é o criminoso que está preso. E aí, Paulo vai escrever a Timóteo, Timóteo, não se importe, se vão dizer que você está pregando para bandido, se vão dizer que você está pregando para um herege, porque achavam que Jesus era um herege. Desperta a fé não fingida, porque numa situação que eles viviam, na realidade que eles viviam, uma fé fingida não suportaria a pressão. Só uma fé genuína, só uma fé verdadeira, diga, minha vida passará por momentos que só uma fé genuína poderá me sustentar. Isso é fato. A gente passa por momentos na vida que vai provar se a nossa fé é de verdade ou não é. E pelo amor de Deus, isso não é para desqualificar alguém e alguém dizer, então minha fé não é de verdade, então parei, desanimei, larguei. Não! É para fazer o que Paulo fez com Timóteo. Desperta essa fé aí. Vamos. Ei, Deus te ama. Ei, Deus te ama. Decida viver seu milagre. E o maior milagre de todos é viver uma fé não fingida. Porque para ir para o céu precisa de fé. Se não viver uma fé verdadeira, não tem céu, não tem cura, não tem libertação, não tem transformação, não tem restauração familiar, não tem casamento, não tem filho, não tem nada. É tudo pela fé. O justo vive pela fé. Decida ver o seu milagre. Qual? O milagre de alimentar a minha fé.
mesmo quando o mundo inteiro parece que quer ir contra e empurrar suas ideologias goela abaixo. Eu vou continuar na minha fé. Vão me chamar de um monte de títulos, fobo. Termina com fobo. É não sei o que, tudo. Ah, ok. Mas aquilo que fere a minha fé, eu não vou ter ódio de ninguém. Lembra? Poder, amor e domínio próprio. Eu não vou ter ódio de ninguém. Eu não vou atacar ninguém. Mas eu não vou sair da minha convicção de fé. Só isso. Vou manter firme a minha posição de fé. Timóteo, não tenha vergonha de ir para a rua e dizer: eu sou discípulo de Paulo. É discípulo de Jesus, mas de Paulo. Quem estava treinando Timóteo era Paulo. Sou discípulo de Jesus e quem me treina é Paulo. Vixe, está enrolado, hein? Coisa está feia. Você é aviãozinho dos criminosos. Para pensar, gente. Para de olhar para a Bíblia como um livro. Ai, esse livro é o livro da fantasia, de tudo. É de verdade. Gente presa, gente torturada, gente espancada, morto, crucificado. De verdade. E quem tem coragem de se levantar e falar em nome deles? Em alguns casos vai passar vergonha, em outros perseguição. Agora, a gente está disposto a passar vergonha ou perseguição? Se as nossas emoções nos perseguem, a gente para. Se um momento difícil nos envergonha, a gente se esconde. Ei, desperta a fé. Decida viver seu milagre. Deus não obriga, diga comigo, Deus não obriga ninguém a ir para o céu. Tem que aceitar o sacrifício de Jesus, crer nele, se arrepender dos pecados. Diga, Deus também não obriga ninguém a viver o milagre. Diga, Jesus, em sua terra, só fez uns poucos milagres, porque eles não creram. Vocês são obrigados, eu cresci aí, vocês são obrigados a... Não, quem decidiu que não crê, fica aí sofrendo. Quem decidiu não cultuar, fica sofrendo, frio na fé, descendo de abismo em abismo. Quem decidiu não orar, não ler Bíblia, vai descendo. Decisões, gente. Quem decidiu ser infiel, vai pagar o preço da infidelidade. Todas as ações têm reações, todas as escolhas têm consequências. Aí sim o verso 9, olha, só um detalhe, no 8 Paulo diz: suporte comigo os sofrimentos de Cristo, hein? Suporte, não é um mar de rosas, vai ter os espinhos também no meio das rosas. Vamos lá. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Estou aqui cumprindo a minha santa vocação, servindo o corpo de Cristo na terra. No dia da dor, no dia do desânimo. Talvez você não saiba, mas no meio da pandemia, a minha mãe foi internada. Eu conto isso como testemunho. No meio da pandemia, minha mãe foi internada. Eu recebo uma ligação. Primeiro já vim acompanhando algumas situações com meu pai e minha irmã. E minha mãe estava sofrendo uma crise de bipolaridade. E passou um tempo, ela entrou, parou, não estava tomando remédio, se cuidando. Ficou sem dormir algumas noites e entrou num surto. O auge do surto. Meu pai já estava com medo, estava dormindo no outro quarto, trancado, com medo. Que ela num surto fizesse alguma coisa. Uma das últimas coisas, antes de terem que chamar ambulância e a polícia junto, foi ela pegar uma caneca de água fervendo e virar na direção do meu pai e jogar no rosto dele. Graças a Deus ele esquivou. Ela não estava em si, ela estava fora de si, ela não é essa pessoa. Ela estava doente. Eu aqui, no meio da pandemia, servindo a igreja, servindo vocês. Minha família lá enfrentando uma luta dessa. Fora várias outras, todo mundo tem lutas. Eu também tenho, minha família também tem. E eu também sou tentado a largar tudo e ir lá e ficar com eles. E toda vez que Deus fala, vai lá e tira um tempo, eu vou, não tenho problema nenhum com isso. Mas eu não largo tudo, a menos que Ele mande. Quem está entendendo? Não é mar de rosas. Aí, numa quarta-feira, uma terça-feira, minha irmã liga. Ó, não vai ter jeito, vamos ter que interná-la na marra. E a minha mãe usava, eu falava assim, vocês estão fazendo isso comigo, eu vou falar para o Rogério, vocês vão ver. O Rogério, porque o Rogério vai me defender, porque o Rogério.
E aí eles ligaram para mim preocupados se eu às vezes ia ficar indignado contra isso. Mas eu entendi que era necessário. Mas preocupados, até porque eles estão vivendo o dia a dia lá, eu não. E ninguém quer um familiar seu passando por isso. Aí meu pai ficou muito triste com a cena de entrar a polícia em casa e coisa para poder levá-la. Foi para o hospital e foi transferida para Araras para ficar 1 mês no hospital psiquiátrico. Na quarta de manhã, de terça para quarta eu não dormi. Não tinha como dormir. Na quarta de manhã, a pastora falou assim, quando foi dormir na madrugada de terça: amanhã cedo a gente vai junto. Ela ia ser transferida por volta de 8, 9 da manhã. Ribeirão Preto para Araras, 1 hora. Daqui para lá mais tempo, então tinha que sair cedo. A pastora falou assim, a gente vai junto. Eu falei, tá bom. Mas já tirei minha cabeça, não, a pastora não vai, ela fica aqui com o Rogerinho, com o Israel. Eu vim para a oração das 5, saí da oração, peguei o carro e fui. Você vê uma ambulância entrando com a sua mãe amarrada. Não é a cena que você quer para a vida. Mas era a luta que a gente tinha que enfrentar naquele momento. Na quarta noite eu não preguei, até porque eu estava lá ainda, e outra estava voltando. Naquele dia eu não tinha cabeça para isso. Eu precisava voltar quietinho, sozinho, orando. E a pastora com medo, porque eu estava sem dormir, virado. Voltei. E domingo estava aqui pregando, e a gente tinha live naquela época, um monte de coisa. Algumas pessoas acompanharam. Mas eu tinha um lugar que eu precisava estar. Era servindo a Deus segundo a vocação que Ele me deu. Mesmo que meu coração estivesse sangrando. Mesmo que eu não tivesse certeza de como seria. Ela vai sair de lá melhor ou pior? Porque essas coisas passam na cabeça. Passa ou não passa? Que garantia, que certeza, o que eu tinha? Só a fé. E tem hora na vida que a única coisa que eu e você vamos ter é a fé. Mas é pela fé que a gente vive. A gente decide viver o milagre. E aí tinha que esperar acho que 1 semana para a primeira ligação. E passou. E tinha o dia, o horário certo para ligar. E o dia que liguei, falei com ela. Só por telefone, ela ficou 1 mês. Depois ela saiu, e quando ela saiu a gente foi correndo para Ribeirão para estar com ela. E graças a Deus ela saiu muito bem. E passou a se cuidar, e graças a Deus está uma bênção. Sabe que tem uma luta e que não pode baixar a guarda. Ora pela cura, mas se trata. Que não é pecado. Que não é do diabo se tratar. Eu quando prendi o dedo na porta domingo passado fui para o médico. Não é pecado nenhum. E lá, esperando ser atendido, orei por uma pessoa. Porque o fato de eu estar precisando de tratamento médico não faz eu deixar de crer em Jesus. Quem está entendendo? O fato de você estar enfrentando uma luta não significa que você não é de Deus. Decida viver seu milagre. Essa manhã Deus está nos encorajando a viver o nosso milagre, mas não deixar a nossa posição. Não seja covarde. Nem sempre vai ser fácil. Põe o tópico para mim, por favor. Você não mudará algo ruim pensando no pior. É preciso se alimentar do que é bom. Como assim, pastor? O que Paulo foi de lembrar a Timóteo? As coisas boas ou ruins? Lembro que você é filho e neto de mulheres de fé. Paulo não falou, Timóteo, os dias são difíceis. Ixi, o presídio está cheio de inocente. Você pode ser o próximo. A doença. Irmão, tem gente que só fala de doença. Só fala de tragédia. Só fala de dor, de sofrimento. Tem gente que fica caçando uma doença ou um doente. Gente, quem é que lembra da época do Cidade Alerta? Notícias Populares. Tem gente que servia para ser colunista do Notícias Populares. Qualquer tragédia a pessoa está ali igual urubu na carniça. Gosta de saber de tragédia. Gosta de saber de sofrimento. E fala, não é para orar, interceder não. Eu brincava com alguns jovens quando a gente se converteu. Amigos falavam assim, fulano está com problema, pecou. Ai, conta só para a gente orar. Mentira, era conversa de fofoqueiro, quer saber da vida dos outros. Fofoqueiro não te ajuda a crescer na fé.
não ajuda. Você não muda algo ruim pensando no pior. Não. A gente muda algo ruim pensando no melhor. Se alimentando da fé, se alimentando da palavra. Então muda o teu pensamento, renova o seu entendimento, porque Jesus tem milagre para mim e para você. Decida viver o seu milagre. Decida viver o seu milagre. Eu ia falar de Lucas, de Levítico, mas talvez eu fale domingo que vem. Só vamos dar uma olhadinha no texto que eu não preparei, mas ele preparou e quem manda aqui é ele. Romanos 12. Romanos 12, para a gente poder orar. Gente, eu tenho coisas incríveis para compartilhar com você ainda. Verso 1 diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a quem? A Deus, entrega tudo a Deus. Por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e o que mais, gente? Santo. Ai, quando eu morrer eu vou ser de Deus. Não tem que ser de Deus quando está vivo. Decida viver seu milagre. Domingo que vem eu vou falar em detalhes sobre isso, mas já vou dar um spoiler. A Bíblia diz, e Lucas retratou isso, Mateus também, mas de uma mulher que sofria há 12 anos, com o que, gente? Um fluxo de sangue, uma hemorragia. Em Levítico 15, você vai ver que a lei dizia que quando a mulher estivesse com um fluxo de sangue, principalmente, além do período normal da menstruação, e ela estava há 12 anos, que onde ela tocasse era imundo. Se ela tocasse em alguém, a pessoa era imunda. A cama que ela dormia, se alguém tocasse na cama, era considerada imunda. Está lá em Levítico 15, 25 ou 27. Você não podia nem arrumar a cama dessa mulher. Você se tornava imundo também. Ou seja, uma mulher sentenciada ao isolamento. Mas ela luta pelo que tem valor, a vida. Domingo que vem eu vou falar desse tópico. Lute pelo que realmente importa. Decida ver seu milagre. Lute pela vida. Tem gente que está lutando para ser o coitadinho da história. Bartimeu lutou para deixar de ser o coitadinho da história. Bartimeu lutou para deixar de ser o mendigo. Gideão lutou para deixar de ser um saqueado. Ah, mas os midianitas saqueiam todo mundo. Eles não vão saquear, eu vou lutar. Eu não nasci para ser o coitadinho. Mais alguém? Fala isso comigo, diga: eu não nasci para ser o coitadinho da história. Eu sou filho de Deus, salvo por Jesus, empoderado pela fé em Jesus, com amor e domínio próprio. Porque quando fala empoderado, cuidado com a soberba. Com amor e domínio próprio, equilíbrio. Não somos pessoas quaisquer, somos empoderados sim. E eu não estou falando do jeito que o mundo diz, de autoajuda, eu estou falando de poder de Deus. Jesus disse: me dá todo poder no céu e na terra, todo poder. E ele diz: eis que vos dou poder e autoridade. Opa, então eu fui empoderado por Jesus. Mais alguém? E empoderado por Jesus, prendi o dedo na porta. Empoderado por Jesus, operei o joelho. Empoderado por Jesus, já fiquei doente. Empoderado por Jesus, morre, mas vai para o céu. Empoderado. Empoderado não significa que não tem lutas, que não tem aflições. Significa que a gente desperta a fé que não é fingida. Com amor, domínio próprio, equilíbrio. E enfrentamos os desafios da vida. Não nos acovardamos. Quem entende isso? Sabendo que nem sempre o resultado vai ser o que a gente espera. E às vezes, o resultado vai ser o que a gente espera, mas não na hora que a gente espera. Vai vir depois. É o exemplo que eu dei aqui, que a Elisângela e a Denise pularam ali. Que a gente ora, parece que não aconteceu nada. Passa um tempo, a gente já está em outra vibe, e de repente vem aquela bênção que a gente estava esperando. Opa, chegou. Está cheio de coisa para ser liberada na minha e na sua vida. Por isso, não recue, não deixe sua posição. Não descarte o poder de Deus, amém? Vamos lá. Por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Adorar a Deus não é ficar deitado falando aleluia e glória. É o dia que está doendo, mesmo assim eu vou cultuar, mesmo assim eu vou ler a Bíblia, mesmo assim eu vou orar. É o dia que eu estou desanimado, mesmo assim eu vou celebrar. É o dia que eu estou não sei o que, mesmo assim eu vou servir.
Isso é adoração. Eu ouvi uma ministração algum tempo atrás, acho que foi uma mentoria de pastores, ou enfim, para pastores, e que falou, sabe quando é que você adora a Deus? É quando vem uma tentação e você diz não para ela. Não é quando você levanta a mão e fala glória, glória, aleluia. Não que levantar a mão e falar glória, aleluia não seja, mas a adoração mesmo. É quando dá vontade de você se vingar e você diz não vou. É quando vem a tentação para ver pornografia, você diz eu não vou. É quando vem a tentação para você mentir, para você enganar, e você diz eu vou ficar na verdade. É quando vem a tentação para ser infiel e você é fiel. Essa é a adoração, sacrifício vivo santo. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Está escrito aqui na Bíblia. O verso 2 vai dizer assim, ó: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Nosso padrão não é o padrão do mundo. Ainda que é claro que a gente vive muitas coisas. Aqui está falando de comportamento, costume, padrão, aquilo que é pecaminoso, não é aquilo que não é pecado. Ok? Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de... Diga, o meu milagre começa na minha mente e no meu coração. Quem decide ver o seu milagre tem um coração e uma mente moldada por Cristo, transformada pela palavra. Aí a pessoa não recebe a palavra, a pessoa não vai para o culto, não lê a Bíblia, não ora e não vai viver o seu milagre. Paulo escreve para Timóteo: Timóteo, eu não estou escrevendo uma carta dizendo estou com dó de você, está difícil aí. Paulo escreve uma carta para Timóteo dizendo: Timóteo, não desanime, vamos despertar esse dom que é em você, porque a fé que a sua avó deixou para sua mãe, passou para você e agora você vai passar para as próximas gerações. Deus tem o melhor para mim e para você e a gente vai passar para as próximas gerações. Por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e o quê? Perfeita vontade de Deus para vocês. Que em nome de Jesus, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus seja ativada na minha e na sua vida, porque nós decidimos viver o nosso milagre. Só quem crê diz. Pode aplaudir a Jesus que Ele merece.